Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. O frio chegou, e agora? Essa deve ser a pergunta que vocês estão se fazendo, né? Professor, como é que eu vou cuidar das minhas orquídeas agora nesse período de frio intenso? E desde ontem, né, o frio chegou mesmo, praticamente em todo o Brasil, mas mais aqui na região sul. Nós que estamos aqui no norte do Paraná, está um frio muito intenso, que não é assim há muito tempo que não acontece um frio assim. E o que é que eu posso fazer com as minhas orquídeas se existe risco de geada? Como eu posso proteger as plantas? Plantas em botão, plantas floridas, plantas normais que estão lá no orquidário, o que eu posso fazer? Então nós vamos ter algumas dicas aí para que você possa proteger as suas plantas. Vamos ver assim algumas questões. Primeiro, a planta da orquídea, a planta em si, ela pode queimar com a geada? Sim, ela pode queimar com geada. Ah, mas e ela não vive lá na floresta? E quando gia na floresta ela queima? Não. Por que na floresta ela não queima? Porque na floresta ela está protegida pelas árvores, e ela está sempre acima do chão, porque a geada ela é formada. Ocorre a condensação da evaporação da água que está na superfície, e essa água, ao se condensar, ela se congela e forma a geada. É a mesma coisa de congelar água? Não, é diferente, porque a geada ela já se forma congelada. É como que se fosse formar a neve. A neve ela se forma nas nuvens. Então, vai nevar. Vai nevar, o que vai acontecer? Ao invés de chover, vai nevar. Vai precipitar flocos de neve. Então o floco de neve ele cai assim, ele não cai reto e ele não cai com força, como o pingo da chuva ou como um granizo. E a geada é a mesma coisa. A geada ela se forma no ambiente. Então, por exemplo, existe umidade atmosférica e vai se formar o orvalho. Todo dia de manhã, principalmente agora, onde existe uma diferença de temperatura grande entre o dia e a noite, se forma orvalho. O orvalho é a condensação da água na superfície. Então, ela vai se formar na superfície da folha. Quando essa água se congela, ela automaticamente congela a água que existe na folha. E é aí que ocorre a geada, queima a folha das plantas. E a orquídea, ela tem uma folha muito cheia de água. Então, se as temperaturas caírem abaixo de 0, pode congelar a água que está aqui? Pode congelar, sim. E se congelar a água que está aqui, a planta morre? Morre, sim. Infelizmente, morre. Então, uma planta, uma orquídea como esta, ela pode congelar a folha, ela pode congelar o pseudobulbo? Pode, porque tudo isso é formado de água. E a água, se a temperatura cair muito abaixo de 0 grau, ela congela. Congelou, ela como que se cozinhasse as fibras das folhas, as fibras dos pseudobulbos, e a planta seca, a planta morre. Aí acontece quando ocorre uma geada, faz muitos anos que isso não acontece aqui no estado do Paraná, principalmente aqui onde eu moro. Muitos anos. Quando ocorre uma geada muito forte, queima até plantas grandes como mangueiras, abacateiros, goiabeiras, só que aí queimam as folhas. Aí a planta rebrota tudo normalmente, não é isso? Muito bem, então nós já entendemos o que é a geada e como ela se forma. Isso é o que nós chamamos de geada branca. É a geada que se formou com a condensação da água.
Agora, existe uma outra forma de geada, que é a geada que vem pelo vento. Os cafeicultores chamavam essa geada de geada negra, porque é uma geada que acontece durante o dia mesmo. O vento ele é tão gelado, com uma sensação térmica tão baixa, que ele acaba queimando as folhas mesmo durante o dia. Então a temperatura está tão baixa, que acaba queimando as folhas dos cafezais, né, nessa época que havia, e eles chamavam de geada negra. Isso pode afetar as orquídeas? Dificilmente. Por quê? Porque para uma geada negra cozinhar as folhas das orquídeas, ela precisa ser uma coisa extremamente absurda. Porque as folhas dos cafezais eram muito mais finas que as folhas das orquídeas. Então as orquídeas com essas folhas grossas, com muita água, para que aconteça uma geada negra apenas de vento, é muito difícil. Não acredito que possa vir a acontecer. Agora, a geada de congelar a água das folhas, isso pode acontecer sim. Como é que nós podemos proteger? Primeiro, não regue as suas plantas agora. Nesse período, hoje é uma terça-feira. Nós temos previsão de frio intenso, terça, quarta, quinta. Não regue as suas plantas. Não molhe. Nem substrato, nem folhas, não molhe. Por quê? Porque a planta não vai trabalhar. Ela vai ficar em estado de dormência, né? Porque o frio chegou repentinamente e ela, como você faz, você se encolhe, a planta também. Ela se encolhe. Então ela para. Esta planta em botão aqui, provavelmente ela vai ficar desse modo. Ela não vai mexer, os botões não vão progredir, eles vão ficar parados até que volte a aquecer um pouco. Então não regue, não regue. Mesmo que estiver seco, não regue. Espere a temperatura voltar a subir. Aí você regue. Segundo, plantas em flores, como essa daqui, ó. Essa é uma planta com flor, né? As flores estão recém-abertas. Essa é uma planta com flor recém-abertas. Guarde dentro de casa. Dentro de casa, né, querendo ou não, a temperatura é maior e você evita da planta ela congelar a água da folha, por exemplo, se ocorrer uma temperatura muito abaixo de 0. As flores também podem congelar a água que tem dentro? Sim, podem congelar. E aí você perde também, né? Plantas com botões também recolha. Recolha. Põe dentro de casa. Por quê? Porque o vento frio pode causar o aborto. Os botões podem cair mesmo estando deste tamanho. Perto de florir, pode cair. Então, recolha plantas floridas, recolha plantas em botão para dentro de casa. Chega à tardezinha ou durante o dia mesmo, leva para dentro de casa e deixe lá. Hoje, amanhã, quarta, não tem problema. O tempo voltou a esquentar um pouquinho, de volta para o orquidário, principalmente as plantas em botão, tá? Ficou claro? Acredito que sim, né? E as plantas, professor, que estão dentro do orquidário, o que eu posso fazer? Olha, existem pessoas que cobrem o orquidário com lonas plásticas. Isso evita? Evita. Mas é difícil, eu sei, é difícil, né? O que nós podemos fazer é não regar as plantas. O que nós podemos fazer então é recolher plantas com botões, recolher plantas floridas, levar para dentro de casa e lá deixá-las até que o frio passe e esperar que a geada não venha, ou se vir que venha fraquinha, porque uma geada de fraca intensidade não vai afetar as orquídeas. Por quê? Devido a elas terem essas folhas muito grossas com muita água. Então vai precisar um bom tempo de temperatura abaixo de 0 para que ela congele. Então não vai acontecer isso com uma geada leve, só se for uma geada muito intensa. Tudo bem?
fiquem tranquilos, né? Não vai gear não, e se gear algumas plantas têm uma resistência bem grande, né? O vento está muito frio mesmo, bem provável que forme geada essa noite, essa madrugada, mas para que isso aconteça o vento precisa parar também. Porque se o vento não para, não ocorre a formação de geada, porque não ocorre a formação de orvalho. Tá bom? Bom, eu espero ter ajudado aí vocês com essas dicas, né? De como proteger as suas plantas floridas nesse período de frio intenso. E vamos pedir a Deus que não venha geada, porque geada não é bom para ninguém. Para os agricultores, para a cidade, para qualquer um, né? Não é bom. Pessoas que talvez não tenham um agasalho, ou pessoas que talvez vivam na rua, passam por muitas necessidades, né? Famílias muito grandes. Então a geada não é legal para ninguém, nem mesmo o frio muito intenso, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Pelo menos de saber o que fazer, que talvez fica nessa grande dúvida. Fica o meu grande abraço e recolham suas plantas. Tchau, tchau!